Hoje eu quero falar sobre o meu porquê. Por que que eu tô aqui, por que que eu criei esses canais, essas redes sociais, por que que eu falo sobre isso. O primeiro motivo para eu falar sobre isso é como uma forma de gratidão, como uma forma de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, a toda a rede de apoio que eu tive nesse período, a todas as pessoas que foram bênção e luz na minha vida. E o segundo motivo é porque eu não encontrei isso. Eu sei que existem muitas e muitas outras mães e pais que passaram o que eu passei, mas eu não consegui me conectar com essas pessoas. Eu conheci algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, infelizmente também passaram pela perda de filho. Outras eu conheci pela internet, mas eu não consegui me conectar naquele momento, nos primeiros meses depois da perda, com a dor deles. Essas pessoas já haviam passado pelo processo, outras pessoas estavam muito distantes, então eu não conseguia assim, não conseguia me ver naquele processo que as pessoas estavam vivendo. Até porque essas pessoas não falavam sobre como foi a experiência de ter passado. Elas geralmente me tentavam me falar sobre esperança. Elas geralmente falavam que aquilo tudo ia passar, que eu ia suportar, como elas haviam suportado. E isso foi muito importante para mim. Mas eu buscava um relato, assim, uma história em que alguém contasse como que foi esses momentos, como que era passar por isso, porque quando eu me vi no meio daquela situação de tanta dor, uma situação tão inesperada, uma situação tão difícil, o luto já é um processo muito solitário, muito particular. E o luto de um filho é muito pior, né? Então eu busquei muito um relato, alguém que contasse como que a pessoa se sentia, como que era, como que viu o mundo, para que eu pudesse me identificar com aquilo, para que eu pudesse achar um rumo, porque é um processo muito complicado, muito difícil, muito doloroso, muito intenso em tudo. E eu busquei muito, eu procurei livros, eu procurei muita coisa, mas eu encontrei muita teoria. Até as próprias psicólogas que eu encontrei ao longo desse processo, elas não conseguiram falar sobre isso de uma forma que não fosse teórica, porque elas não viveram isso, elas não passaram por esse processo. Então eu busquei muito alguém que falasse sobre a dor, sobre os processos, sobre como via o mundo, como que era as coisas, como que era diferente aquilo, e eu me sentia tão perdida. Então é óbvio que eu buscava tanto, porque eu queria conhecer aquilo, porque de alguma forma para mim, talvez conhecendo, pudesse ser um pouco mais suportável, né? O que na verdade não é. Mas é um pouco confortante saber que alguém passou por isso, se conectar com essas pessoas e passar junto por esse processo, né? E saber que esse processo, que você não tá louca, que você não tá surtando, que isso acontece, que outras pessoas já passaram por isso. Então, nos livros que eu encontrei um pouco sobre, muito na verdade, sobre teoria e muito pouco sobre a dureza desse processo. Então, eu prefiro falar mais sobre os tempos difíceis que eu vivi, sobre como que eu sentia, como que eu via, como que a minha vida mudou, como que era impossível controlar a minha vida naquele momento, do que propriamente do hoje, né? Da vida que eu tenho hoje, das coisas boas que eu vivo, porque eu quero me conectar com essas pessoas que não estão entendendo, que não conseguem, que se sentem tão sozinhas, essas mães que se sentem tão deslocadas, né? É tão desesperadora essa situação.
Então a minha motivação é essa, é como uma forma de agradecer todas as pessoas que me auxiliaram a passar por isso. E como uma forma de me conectar com essas pessoas. Eu quero falar sobre as coisas que poucas pessoas falam. Eu quero falar sobre a dor, sobre o desespero, sobre como a gente se sente só, como a vida muda, como a gente acha que não vai ter jeito, né? Que a gente vai acabar morrendo mesmo. Eu quero falar sobre isso para que outras mães que vivem isso possam se conectar comigo e que possam entender que a gente vive esse processo. Falar sobre essas coisas difíceis e que é tão necessário para essas pessoas, né? Talvez você tá aí me seguindo, acompanha as minhas postagens e eu sei que para as pessoas que não viveram isso é até desconfortável ouvir certas coisas, pensar sobre isso, porque a gente quer ficar distante, a gente não quer saber, né? A gente não quer nem passar pela nossa cabeça uma situação dessas, mas infelizmente é a realidade de muitas mães, muitos pais, todos os dias essa situação acontece. Então é sobre isso que eu quero falar. Então é com essas pessoas que eu quero me conectar, com essas pessoas que se sentem sozinhas, com essas pessoas que não encontram alguém que fale sobre isso. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter um acompanhamento psicológico. Eu sei que nem todo mundo tem uma rede de apoio nesse momento. Eu sei que muitas vezes tentando ajudar, as pessoas acabam terminando de destruir, né, tudo. Então, é para isso, esse é o meu porquê, né? Meu porquê é me conectar com essas pessoas.